E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser feito a partir de uma sugestão aí do Warley Oliveira, talvez seja o Warley, talvez seja Varley, mas eu vou trabalhar com o nome Warley, tá? E ele fez a sugestão aí a respeito da seleção do século de Cruzeiro e Atlético que foram montadas no portal Super Esportes. Ele propôs que eu fizesse a comparação dos times, dissesse o que eu acho de cada um deles, e eu resolvi adicionar uma outra questão, que seria tentar montar uma seleção mineira aí dessa década de 2010 até 2020. Essas são as equipes que foram escolhidas aí pelo pessoal lá no Super Esportes, né, pelo voto popular. Então se você achar que algum jogador mereceu mais ou mereceu menos, isso não é culpa minha. O time do Cruzeiro escolhido então tem o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Ceará, lateral esquerdo Diogo Barbosa, os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, os meias Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Montijo e o atacante Marcelo Moreno. Já o Atlético Mineiro, escolhido pelos torcedores, tem o goleiro Vitor, a zaga com Leonardo Silva e Hever, lateral direito Marcos Rocha, lateral esquerdo Douglas Santos, no meio campo os volantes Pierre e Leandro Donizete, né? Na linha de meias aí Bernard, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli e o atacante Jô. Eu botei a configuração nesse 4-2-3-1 para as duas equipes, por quê? O Atlético Mineiro é basicamente o time que ganhou a Libertadores de 2013 apenas com a inclusão do Douglas Santos na lateral esquerda. Ele jogava no 4-2-3-1. O Cruzeiro tem principalmente, né, jogadores da campanha do Bicampeonato Brasileiro 2013-14 que também jogavam no 4-2-3-1. O técnico do Atlético era o Cuca, né, campeão da Libertadores 2013, e o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, campeão aí do Brasileirão 2013 e 2014. Os técnicos também foram escolhidos nessa votação. Então, pegando o time do Cruzeiro, Fábio no gol, absoluto na posição, não tem muita dúvida. A dupla de zaga, Dedé e Léo, ela é interessante a gente destacar o desempenho na década, porque foi a dupla de zaga mais titular do Cruzeiro na conquista do Brasileirão 2014, em 2013 era Dedé e Bruno Rodrigo, e na Copa do Brasil 2018, né, que também foi um título importante da nossa história, Dedé e Léo voltaram a formar uma boa dupla. Só não jogaram juntos mais tempo porque o Dedé ficou muito mais tempo parado do que jogando. O Diogo Barbosa na lateral esquerda me chamou a atenção, porque é um jogador que só disputou uma temporada pelo Cruzeiro em 2017, mas acabou marcando bastante pela conquista da Copa do Brasil, né, aquele gol de cabeça contra o Palmeiras, e tem o fato da concorrência aqui não ser das melhores, né, o Egídio, que é um jogador que poderia ser citado por ter sido titular em 2013, 14 e também 2018 e 2019, saiu super queimado do clube por causa do rebaixamento. Na lateral direita a gente tem o Ceará, que jogou no Cruzeiro de 2012 a 2015, já veio para o clube numa fase final de carreira, já era um veterano, mas ainda assim teve bons momentos pelo clube. A dupla de volantes com Romero e Lucas Silva, Romero que jogou de 2016 até 2019, e o Lucas Silva que foi formado na base, saiu no final de 2014, retornando em 2017 para ficar até o meio de 2019 emprestado pelo Real Madrid. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, espetaculares no bicampeonato de 2013 e 2014. Montijo, que jogou meio sozinho, né, naquele time de 2010 até o fim de 2012 e propiciou a montagem da equipe bicampeã brasileira através do dinheiro da sua venda, e o Marcelo Moreno, que teve uma primeira passagem no Cruzeiro em 2007 e 2008, retornou para uma segunda passagem em 2014 e veio para uma terceira passagem agora em 2020, está iniciando aí esse terceiro capítulo por aqui. Tomando por base, a gente pode comparar essa equipe com o Cruzeiro de 2013 e 2014 no seguinte sentido, né? A dupla de zaga é a mesma, o goleiro é o mesmo. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa, ele tem características muito parecidas com a do Egídio, e na lateral direita o Ceará era também o titular, embora revezasse muito com o Mike. Aqui no meio campo temos um titular que é o Lucas Silva e o Lucas Romero, que meio que ganha a posição do Henrique, e na minha opinião o Romero é melhor que o Henrique. Então é até um upgrade em relação ao time de 2014, assim como o Diogo Barbosa também é melhor que o Egídio. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno já eram titulares naquele time de 2014, e a gente tem o Montijo pegando a vaga que era por vezes de Dagoberto, outras de William Bigode e às vezes até do Alisson. E na minha opinião o Montijo é melhor que todos eles. Se fosse para botar no campo, eu não tenho dúvidas que funcionaria muito bem. Você pode até questionar por que o Montijo jogando pela esquerda, se no Cruzeiro ele jogou mais até como meia aberto pelo lado direito, mas o Montijo tem essa capacidade de fazer qualquer uma das funções como meia. O Ricardo Goulart já é um cara que funciona mais como meia central mesmo, e o Everton Ribeiro, apesar de poder jogar centralizado, poder jogar até como um segundo volante, como o Marcelo Oliveira usava quando o Cruzeiro precisava da vitória, e ele fez esse papel no Flamengo recentemente também, a melhor posição do Everton Ribeiro é como meia aberto pela direita para poder construir
puxando da ponta para dentro. Na minha opinião, seria um time espetacular, cara. Dá até vontade de ver em campo, né? Por mais que alguns desses jogadores já tenham passado seu auge. O Ceará, por exemplo, até aposentou e saiu recentemente para jogar num time pequeno. Mas acho que a galera escolheu muito bem, tá? Esse é um ótimo Cruzeiro dessa década 2010-2020 e vamos falar um pouquinho do Atlético agora. Que tem um aspecto interessante que a gente meio que viu esse Atlético jogar. Esse é o Atlético campeão da Libertadores 2013. Tem uma qualificação com o Douglas Santos, que é melhor do que Richarlison e que Júnior César, que eram as opções utilizadas pelo Cuca naquela conquista. Mas aqui a gente tem Leonardo Silva e Hever, jogadores que são muito bons na bola aérea, não são necessariamente zagueiros rápidos, mas na época estavam muito bem fisicamente. O Marcos Rocha, que é um lateral de muita qualidade ofensiva, nem tanta qualidade defensiva, uma coisa que até torna ele parecido com o Diogo Barbosa, Egídio. Para mim, o grande problema no funcionamento desse time do Atlético, que é uma coisa que eu acho que já existia na época, era a saída de bola com os volantes. O Pierre é um excelente jogador de marcação, desarmava como poucos, né, e entregava para um jogador mais perto. Acho até que a gente poderia traçar um paralelo aqui com a função que o Augusto Recife fazia no time do Cruzeiro de 2003, que era o cara de marcar, desarmar e jogar simples. O Leandro Donizete já tem mais qualidade na saída e tudo mais, mas também não é nenhum craque de bola, é um jogador que tem suas limitações. O quarteto ofensivo do Atlético era muito bom, tava voando naquela época, né? O Bernard aparecendo como uma promessa que se consolidou, o Diego Tardelli jogando bola como nunca mais jogou na vida, o Ronaldinho Gaúcho já numa fase terminal da carreira teve alguns momentos de brilho, embora eu acho que ele seja um pouco supervalorizado pelo que fez naquela Libertadores, porque ele brilhou na primeira fase e na hora do vamos ver, outros jogadores tiveram que pegar a bronca. E o Jô, que acabou sendo o artilheiro daquela conquista de Libertadores, foi um atacante que meteu muito gol no Atlético, na década também jogou muita bola no Corinthians na conquista de Campeonato Brasileiro, e é de fato um time muito bom, e como eu falei, né, a gente não precisa acrescentar muito sobre como seria esse time jogando, porque esse time jogou, né, a gente teve a oportunidade de ver essa equipe em campo, ela conquistou o título mais importante da história do Atlético, e no ano seguinte, a Copa do Brasil 2014 também foi conquistada com muitos desses caras aqui. E uma leve provocação, porque ninguém é de ferro, né? Se o Atlético Mineiro tem 3 grandes títulos na sua história, essa base de time ganhou 2. Então, definitivamente, são jogadores que devem ser muito respeitados pelo que construíram nas suas trajetórias. Obviamente, são 2 times muito bons, mas se eu tivesse que escolher um, acho que o time do Cruzeiro é melhor, mais completo em todos os aspectos do jogo e tem um pouco mais de talento distribuído, especialmente no setor de meio campo, que eu enxergo que o Atlético tem uma lacuna, especialmente na dupla de volantes. Então vamos tentar montar uma seleção com isso aqui, tá? Eu não vou me prender totalmente às posições dos jogadores, a ficar num 4-2-3-1, por exemplo, porque a ideia de uma seleção é montar o melhor time possível com os jogadores que você tem. Aqui eu tenho 22 atletas e eu vou montar o que para mim foram os 11 melhores na década. Começando com o gol. Entre Fábio e Vitor sempre haverá uma discussão, os atleticanos achando que o Vitor é melhor, os cruzeirenses achando que é o Fábio. Na minha opinião, se a gente quiser considerar os 10 anos que cada um viveu, o Fábio é um goleiro melhor que o Vitor. O Vitor teve um auge na conquista da Libertadores, foi até convocado para a Copa do Mundo, mas foi um cara que sofreu mais com lesões, foi mais irregular também durante essa passagem, então na minha opinião o Fábio é melhor goleiro. Na zaga a gente tem Dedé, Léo, Leonardo Silva e Hever. Essa para mim ela é relativamente simples porque a gente tem 2 jogadores que atingiram um nível mais alto que os demais. O Dedé do Cruzeiro e o Hever do Atlético foram os 2 melhores zagueiros entre esses 4. O irônico é que o Leonardo Silva inicia a década jogando pelo Cruzeiro, inclusive, né? Um jogador que até jogou bem com a camisa do Cruzeiro e saiu queimado pela forma que saiu, por aonde foi, mas se consolidou no Atlético, fez muitos gols importantes e é um dos grandes da história do nosso rival. Os 2 Leonardos aqui, na minha opinião, são bons zagueiros para o nível do futebol brasileiro, mas muito abaixo do que já jogaram Hever e Dedé na carreira. O Hever ali em 2013 e 2014 era um zagueiro muito bom. E o Dedé também, apesar de não ter sido regular durante a carreira, muitas paradas por lesão, quando esteve em condição, o Dedé foi o melhor dos 4 zagueiros. Na lateral direita, entre Ceará e Marcos Rocha, acho que os 2 são laterais de características diferentes, mas que têm boa qualidade. No entanto, eu acho que o Marcos Rocha foi melhor que o Ceará, até considerando a década que estamos vivendo.
Quando o Ceará veio para o Cruzeiro, ele já estava no final de carreira, já era um jogador com problemas físicos recorrentes, e mesmo sendo muito melhor no ponto de vista defensivo, ofensivamente o Marcos Rocha compensa, tá? Então eu tiraria o Ceará, acho que o Marcos Rocha seria o lateral da nossa seleção, e na esquerda, na comparação entre Diogo Barbosa e Douglas Santos, aqui eu não tenho dúvida que o Douglas Santos é melhor, tá? Por qualquer aspecto que a gente quiser analisar, é um lateral mais completo, apoia muito bem, marca certinho, não é à toa que tá jogando aí no futebol europeu há algum tempo, ele teve lá no Hamburgo da Alemanha, atualmente está no Zenit da Rússia. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou colocar jogadores aqui em suas posições parecidas, tá? Os volantes com volantes, meias com meias, atacantes com atacantes, porque senão ficaria um pouco confuso aí na montagem do time no campinho. Só inverter aqui, né, porque o Tardelli jogava pela direita, o Bernard pela esquerda naquele time, mas eu não vou jogar no 4-2-3-1 não, porque considerando esses 4 volantes aqui, Pierre e Leandro Donizete, na minha opinião, são jogadores da década passada, tiveram bons momentos sim, mas não estavam no seu auge, ambos já tinham passado dos 30, e o Lucas Silva, eu acho que foi um jogador que decepcionou, ele não conseguiu fazer tudo o que prometia. Então, entre os 4, para mim, o melhor volante é o Lucas Romero, não tenho dúvida disso. Então tira o Lucas Silva, tira o Donizete, tira o Pierre e nós vamos jogar num 4-1-4-1. Eu acho que tanto o Marcelo Oliveira quanto o Cuca gostariam de ter essas 8 opções aqui para montar um quarteto ofensivo, no caso um quinteto. Não tem por que fazer suspense, tá? Everton Ribeiro e Ricardo Goulart obviamente estarão na minha seleção, porque são jogadores de um nível muito alto e pensando no funcionamento disso como equipe, né, o Everton Ribeiro poderia fazer muito bem esse papel de um segundo volante aqui, como o Marcelo Oliveira utilizava em 2014, quando a gente precisava buscar um resultado, ele voltava para construir, a gente tinha um ponta a mais, né, para ter o William e Dagoberto pelos lados, por exemplo, e como a gente tem o Lucas Romero aqui que corre por um 5, né, ele pode ser o primeiro volante, deixa o Everton Ribeiro mais solto ali para criar, e o Ricardo Goulart para ser o segundo atacante encostando num 9. Acho que o Bernard merece a inclusão nessa lista também, porque é um jogador interessante para se jogar pela ponta, é um cara que está conseguindo ter uma carreira consistente na Europa, teve muita dificuldade para se firmar no Shakhtar, né, mas tem jogado bem lá pelo Everton no campeonato inglês, o que é naturalmente um desafio para um jogador tão franzino, e para fazer esse papel de ponta esquerda me parece o melhor entre as opções que a gente tem. Aqui fica meio que uma vaga para Montijo, Ronaldinho e Tardelli, e eu sei que muita gente vai questionar o porquê que para mim o Ronaldinho não entra nessa seleção, é porque o Ronaldinho Gaúcho, na minha avaliação, ele é um jogador da década anterior. Ele jogou muita bola no Barcelona, jogou muita bola no Paris Saint-Germain, mas as passagens dele por Milan, Flamengo e Atlético já foram muito mais nome e personagem do que futebol efetivamente. Jogou mal pelo Atlético? Não jogou mal pelo Atlético, eu apenas acho que Montijo e Diego Tardelli, por exemplo, jogaram mais que ele pelo clube em questão. Então, na minha montagem de time, Ronaldinho Gaúcho não tem espaço e o meia-direita seria Walter Montijo. Quem acompanhou o Cruzeiro entre 2010 e 2012 lembra como o cara era um oásis no deserto. Ele realmente tinha que fazer algumas coisas impossíveis. E no comando de ataque, né? Marcelo Moreno e Jô são jogadores que merecem aqui essa vaga como camisa 9. Se é uma seleção mineira e eu sou o treinador, eu não usaria nenhum dos dois, tá? Por mais que goste demais do Marcelo Moreno e reconheça o Jô como um bom atacante, o camisa 9 que eu escalaria seria o Diego Tardelli um pouco mais avançado, tira o Moreno, tira Jô, porque o Tardelli é um jogador que pode fazer diversas funções, e nessas temporadas 2013 e 2014 ele realmente jogou muita bola a serviço do Atlético. Então o meu time ficaria com o Tardelli na frente, o Bernard e o Montijo pelas pontas, o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart como meias, né, com o Lucas Romero segurando a onda. E para escolher um treinador entre Marcelo Oliveira e Cuca, é interessante que ambos trabalharam nos dois clubes. Marcelo Oliveira teve toda uma história lá no Atlético, embora não tenha obtido sucesso como técnico, e o Cuca também conseguiu aí bons momentos no Cruzeiro, inclusive um campeonato mineiro em 2011. Se fosse considerar toda a carreira, eu acho que o Cuca foi um técnico melhor que o Marcelo Oliveira. Mas se a gente quer fazer o recorte da década, eu ficaria com o Marcelão pelo que ele fez no Cruzeiro, pelos títulos brasileiros conquistados, teve também uma Copa do Brasil conquistada com o Palmeiras e 2 finais de Copa do Brasil com o Coritiba. Faltou a taça, mas o trabalho que ele fez lá no Coxa foi muito bom e foi isso que credenciou a vir para o Cruzeiro. É um cara que estreou sob desconfiança da torcida, precisou superar tudo isso, fez um trabalho de excelência por 2 anos e não é demérito para o Cuca, que fez bons trabalhos, ganhou 2 mineiros, uma Libertadores pelo Atlético, depois ganhou um Campeonato Brasileiro com o Palmeiras também, e eu
considero que ambos estão muito mal nos últimos trabalhos, né? O Cuca, por exemplo, que surgiu como um técnico super inventivo, um cara que conseguia fazer times muito legais, nos últimos anos não deu uma dentro, né? Seja no São Paulo foi uma decepção, no Santos também não atingiu o esperado, a passagem na China também não foi das melhores, e o Marcelo Oliveira, depois dos grandes trabalhos aí no Cruzeiro e no Coritiba, não foi bem no Atlético, não foi bem no Palmeiras, nem no Fluminense, nem no retorno ao Coxa. Então, se for pra gente considerar, nenhum deles teve uma década brilhante. Todos tiveram um bom início de década, depois uma queda grande, mas até pelo volume, né? O Marcelo Oliveira conquistou 3 grandes títulos, o Cuca conseguiu 2. Então eu fico com o Marcelo Oliveira como o melhor técnico. É isso, meus amigos. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que acharam do vídeo, qual seria a seleção de vocês, considerando esses 22 atletas, o que concordam, o que discordam, porque é uma pauta interessante. Muito obrigado ao Arley pela sugestão, foi bem legal. Se tiver gostado do vídeo, deixa também o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e se tiver sugestão de pautas também pode deixar aí nos comentários. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo. Valeu!